Você já percebeu que algumas crianças apresentam dificuldade para aprender a ler e escrever? E muitas vezes, sem perceber, algumas práticas podem acabar dificultando esse processo? A alfabetização é uma fase muito importante e cada criança tem seu ritmo e estilo de aprendizagem. Porém, algumas escolhas podem tornar esse caminho mais difícil. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns erros comuns que pais e professores precisam observar e ter muito cuidado, ao longo desse processo. Vem comigo! Exigir que a criança apenas decore letras e sílabas. Um dos erros mais comuns na alfabetização é focar apenas na memorização de letras e sílabas. Mais do que repetir, a criança precisa compreender que cada letra representa um som e que, ao serem combinadas, elas formam palavras com significado. A alfabetização acontece de forma mais eficaz quando a criança entende, explora, faz relações e percebe sentido no que está aprendendo. Aprender a ler não é apenas decorar, mas construir conhecimento de maneira significativa. Comparar a criança com outras crianças. Cada uma tem sua própria história, seu tempo de desenvolvimento, suas experiências e sua maneira de aprender. Por exemplo, quando você diz: seu colega já lê sozinho e você ainda não. Pode fazer a criança se sentir incapaz e desmotivada. Em vez disso, é mais positivo dizer: hoje você conseguiu reconhecer mais essas palavras do que na semana passada. Isso é um avanço. Mostrar para ela, que ela está avançando ali nesse processo, o que é que ela conseguiu já realizar. Porque essas comparações podem gerar insegurança, ansiedade e diminuir a confiança da criança e suas próprias capacidades. O mais importante é observar sua evolução, reconhecer o seu esforço e valorizar cada conquista ao longo do processo de aprendizagem. Transformar o momento de aprender em cobrança e pressão. Quando a criança sente medo de errar ou é constantemente cobrada, ela pode criar resistência ao aprendizado, que inclusive é algo que eu vejo muito nos meus atendimentos, O erro, ela faz parte do processo, é importante que você compreenda isso. A criança, ela precisa de incentivo, paciência e um ambiente em que se sinta segura para tentar. É importante lembrar que dificuldades na alfabetização podem acontecer por diversos motivos, então ter esse olhar atento da família, dos professores, é fundamental para perceber quando a criança precisa de novas estratégias ou de um acompanhamento mais específico. Fazer atividades sem considerar a dificuldade da criança. Um erro muito comum é oferecer atividades que não correspondem ao momento de aprendizagem da criança. Nem sempre muitos exercícios significam mais aprendizado. Se ela ainda está reconhecendo letras e sons, ela vai precisar de atividades simples, concretas e significativas. Como exemplo, nós temos os jogos, as brincadeiras, materiais manipuláveis também. Podem ajudar muito mais do que uma folha cheia de tarefas. O importante é respeitar o ritmo da criança e favorecer uma aprendizagem com compreensão e participação também ao longo desse processo. Não estimular a leitura no dia a dia. A leitura, ela não deve aparecer apenas como uma obrigação escolar, tá bom? Lembre-se disso. Ler histórias, conversar sobre livros, observar palavras em embalagens, em placas. São algumas formas que a gente tem também de aproximar a criança da escrita e mostrar que a leitura, ela faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. E essas foram algumas dicas que eu gostaria muito de deixar para vocês. Lembre-se que alfabetizar é muito mais do que ensinar letras. É ajudar a criança a descobrir o mundo da leitura e da escrita com confiança e significado também. Se você gostou dessas dicas, compartilhe com outros professores ou famílias que precisam conhecer essas estratégias, tá bom? Eu sou Débora Sobral e essa foi mais uma dica pedagógica. Até a próxima!